aí, meus príncipes, no vídeo anterior eu fiz um tema misturando SCPs e outras criaturas fictícias que não fazem parte da Fundação, e vocês gostaram bastante. Então nesse, eu decidi trazer a seguinte proposta. Seria a Fundação SCP capaz de capturar e conter o tão temido e poderoso Godzilla? Desde já verifica sua inscrição aqui no canal e dá uma hypada no vídeo para melhorar o alcance dele. Então, vamos começar. O Godzilla é um temido kaiju muito poderoso e com várias habilidades tremendas, e que variam da forma em que ele aparece nos filmes, séries e jogos e, por outro lado, a Fundação SCP se dedica a estudar e capturar criaturas e entidades anormais, defendendo a população do desconhecido. E cá entre nós, se eles fossem do mesmo universo, com toda certeza o lagartão gigante estaria na lista de interesse da Fundação. Mas a pergunta que não quer calar é: a Fundação teria capacidade, poder e tecnologia suficiente para capturar ele e, o principal, manter ele preso? Para começar a pensar nessa possibilidade, a gente tem que saber qual a versão do Godzilla que estamos falando, porque como eu disse antes, ele não é uma única entidade, mas tem várias interpretações e níveis de poder ao longo das suas várias eras de existência. A Era Showa, que vai de 1954 a 1975, o Godzilla aparecia como uma espécie de força da natureza, que foi despertada e estava furiosa por causa de testes nucleares que destruíram o seu habitat. Ele tinha uma força e resistência incrível, capaz de resistir às armas da época. O seu ataque principal era o bafo atômico, que era uma das poderosas correntes de energia radioativa que saía da sua boca. Então, nessa versão do Godzilla, o tipo de ameaça que ele representava era uma ameaça física, e a Fundação SCP, que está acostumada a lidar quase todo dia com entidades físicas poderosas, poderia, na teoria, tentar criar uma grande barreira física para tentar aprisionar ele. Porém, a capacidade do Godzilla de destruir prédios e enfrentar as forças militares com fúria seria uma bela pedra no sapato para eles. Então eles teriam que pensar no tipo de barreira que eles criariam, talvez usando até outros SCPs da classe Taumiel para ajudar nessa captura. Já na Era Heisei, que vai de 1984 a 1995, nessa era o Godzilla subiu para mais um nível de ameaça como vida na Terra, e o seu bafo atômico ficou ainda mais potente. Além disso, ele mostrou-se capaz de criar uma espécie de pulso nuclear, que era uma onda de energia que devastava a área ao redor dele, e a sua força e resistência física permaneceram intocáveis, permitindo que ele enfrentasse outros tipos de monstros gigantescos. Nessa era, a Fundação teria mais dificuldade ainda para capturar ele. Eles teriam que desenvolver jeitos de absorver ou dissipar os ataques de energia do Godzilla. Provavelmente teriam que apelar e usar tecnologias anormais para bater de frente com ele, sendo rituais ou SCPs. A Era Millennium, que vai de 1999 a 2004, foi uma era que apresentou vários tipos de Godzilla, variando entre vilão e anti-herói. Os seus poderes incluíam o bafo atômico, que por muitas das vezes era mostrado muito mais forte do que já tinha sido visto antes, além do físico e resistência que se mantiveram intactos. A Fundação nessa era enfrentaria um Godzilla muito mais obscuro e maligno do que os outros, tendo ainda mais desafios a serem superados. Temos também a Era do Monsterverse, de 2014, e ele agora é mostrado como um predador ancestral que mantém o equilíbrio da natureza. Em filmes anteriores ele tinha aproximadamente 108 metros, mas agora ultrapassava os 130, pesando aproximadamente 160 mil toneladas. E agora, o seu bafo atômico possuía um controle preciso, permitindo que ele perfurasse até mesmo o núcleo da Terra. Além do mais, ele se alimenta de radiação e energia, fazendo com que ele se regenerasse dos seus ferimentos rapidamente. Em momentos que ele está num nível muito alto de energia acumulada, ele entra na sua forma Burning Godzilla, onde ele pode liberar uma onda de energia eletromagnética e calor em todas as suas direções, evaporando tudo ao seu redor. Além de tudo isso, ele é capaz de respirar embaixo d'água, tem uma regeneração incrivelmente rápida, consegue rastrear outros titãs e fontes de energia e ser super inteligente, sendo um predador estratégico, tendo sobrevivido até mesmo a explosões nucleares. A inteligência e poderes do Godzilla mostra que ele poderia aprender e se adaptar a todas as tentativas de captura que a Fundação fizesse com ele. E a última sendo a Era Reiwa, que vai de 2016 até o presente. Essa era mostrou pra gente vários outros tipos de Godzilla ainda muito mais complexos. Por exemplo, o Shin Godzilla de 2016. A criatura evolui e sofre mutações ao longo do filme, manifestando várias formas e habilidades, incluindo os poderes do bafo atômico parecido com um laser que pode sair de vários pontos do seu corpo, tendo também a incrível capacidade de se regenerar a partir de uma única célula do seu corpo. Em Godzilla Singular Point, ele mostra diferentes formas de habilidades diferentes, incluindo a manipulação da realidade e a capacidade de prever e alterar eventos futuros, tendo agora também um bafo atômico aquático.
Entre vários outros filmes e até mesmo animes do Godzilla nessa era, ela é uma das mais cruciais em questão de poder, sem sombra de dúvidas. A Era Reiwa representa o auge da dificuldade que a Fundação teria se quisesse conter esse monstro. A manipulação da realidade e a evolução constante do Godzilla tornariam as estratégias tradicionais da Fundação completamente inúteis. Alguns pontos positivos é que a Fundação já capturou várias entidades de poder e escala gigantesca, muitas das vezes usando SCPs da classe Taumiel para conter outros, tendo armas e métodos que não são sequer conhecidas pelo público. Considerando isso e considerando certos tipos do Godzilla, por exemplo, o da Era Showa de 1954, ele poderia mostrar fraqueza diante do armamento e poder e estratégia da Fundação, já que ela é profissional em se adaptar e criar procedimentos de contenção únicos para capturar ameaças específicas. Uma sugestão é que ela poderia simplesmente tentar manter o Godzilla longe das cidades e monitorar ele, igual eles fazem com vários SCPs que não podem ou não devem ser contidos. Já outros, em algumas discussões no Reddit, acreditam que a Fundação poderia facilmente capturar o Godzilla, assim como fez com o Lagarto Imortal. Aliás, eles pensam em usar o próprio SCP-682 para tentar dar um fim no Godzilla. Por outro lado, o tiro poderia sair pela culatra. O bafo atômico e outros ataques de energia do Godzilla poderiam facilmente romper a maioria das barreiras físicas da Fundação. E o poder da sua regeneração e adaptação, especialmente nas eras Monsterverse e Reiwa, tornariam os esforços da Fundação inúteis. Provavelmente a Fundação SCP não seria capaz de conter a maioria das versões do Godzilla, e muitas dessas versões poderiam ser consideradas uma ameaça de nível Apollyon. Mas no geral, provavelmente a maioria das suas versões seriam classificadas como Keter, por causa das dificuldades em conter e a sua natureza. Uma classificação Apollyon seria possível se o Godzilla fosse considerado completamente impossível de se conter e se ele se tornasse uma ameaça ao nosso planeta. Enfim, mesmo que a Fundação SCP já tenha contido entidades incrivelmente poderosas, as versões mais potentes e adaptáveis do Godzilla, especialmente nas eras Monsterverse e Reiwa, provavelmente seriam um desafio extremo para a Fundação. E é provável que uma contenção 100% eficaz e permanente seja bem improvável. E a Fundação teria que se concentrar em observar ele e controlar os danos que ele causaria. Eles poderiam até ter uma chance dependendo do tipo de Godzilla que eles iriam enfrentar. Afinal, eles já conteram entidades extremamente poderosas, sendo algumas que até superam alguns tipos de Godzilla que existem, além de possuírem tecnologias anormais, concentrando todos os seus esforços e estudos para conter esse titã e podendo usar outros SCPs para lutar contra ele. Muitos desses tendo habilidades de manipulação da realidade e aprisionamento dimensional. Além do mais, a Fundação poderia pedir uma mãozinha a outras organizações. Mas e aí? Você acha que dependendo da circunstância e do tipo de Godzilla, a Fundação teria a chance de capturar ou acabar com essa criatura?